Podcast. Com Elviro Rebouças. Bom dia aos empresários de uma maneira geral, aos meus amigos e minhas amigas, aos dirigentes da FCDL do Rio Grande do Norte e os presidentes e diretores da CDL de todo o Brasil. Esse é o podcast número 74 do dia 22 de setembro, ano 2022. Santo do dia, São Maurício. Egípcio, nasceu no Egito, mas migrou para Roma, onde foi soldado romano e no século III depois de Cristo, sendo um dos maiores devotos da religião e até hoje é considerado um dos mártires do cristianismo no mundo todo. As notícias de economia da semana. A Petrobras reduziu o preço do diesel nas refinarias em 5,8%. Segundo a estatal, o repasse aos preços finais deve ficar em torno de 27 centavos mais barato o litro. A Petrobras anunciou na segunda-feira, valendo a partir de ontem, um corte de 5,8% do preço do diesel vendido em suas refinarias. A partir desta terça-feira, portanto, ontem, o produto sairá em média de R$ 4,89 o litro, uma queda de 30 centavos ao preço final. Considerando que o diesel vendido dos postos tem 10% de biodiesel, a estatal estima um repasse de 27 centavos no litro ao consumidor final. Foi a terceira redução no preço do diesel na gestão Caio Paz de Andrade, a última no dia 12 de agosto, foi de 4%. Em nota, a Petrobras disse que a decisão acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de preço da Petrobras em busca do equilíbrio dos seus preços com o mercado internacional, mas sem o repasse para os preços internos, da volatilidade conjuntural das cotações da taxa de câmbio. Segundo a ABICOM, Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, o preço médio do diesel nas refinarias brasileiras estava 47 centavos por litro, acima da paridade com importação, conceito usado pela Petrobras em suas políticas de preço. Tem ficado acima da média internacional desde o fim de agosto, embora em valores menores do que o atual durante a maior parte do período. Uma boa notícia para todo o Brasil, já que as cargas nossas, quase 100% delas, são geradas e são dirigidas nesse país que tem dimensão continental por via rodoviária e a óleo diesel. A conexão do agronegócio em Sorriso, no Mato Grosso, tem maior valor de produção agrícola desde 2021. O município teve uma alta de 86,4% das principais culturas, segundo o IBGE. O valor da produção das principais culturas agrícolas do país atingiu o recorde de 743 bilhões de reais em 2021, um crescimento de 58,6% em relação ao ano anterior. Soja, milho, cana-de-açúcar, café, algodão foram nessa ordem os 5 primeiros produtos do ranking, de acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A direção do IBGE diz ainda que o valor da produção agrícola do país, também falamos em 2021, o Estado registrou um aumento de 91% sobre o ano anterior. A cidade de Sorriso, no Mato Grosso, registrou uma alta de 86% na sua comparação com 2020. Já Vinícius Lima Wagner, supervisor de pesquisa do IBGE, explicou que o município é reconhecido como a capital nacional do agronegócio, Sorriso, Mato Grosso, por ter sucesso na sua plantação de grãos. Portanto, uma boa notícia para a nossa agroindústria. Outra notícia, o Banco Central, ontem, o Copom, reunido, resolveu parar o aumento da taxa Selic. O Banco Central do Brasil, através do Comitê de Política Monetária, o Copom, fixou a mesma taxa de juros que vinha sendo Selic, que vinha sendo implantada no Brasil, 13,75% ao ano, parando, depois de 2 anos consecutivos de altas, a taxa básica de juros. Isso significa que a economia nacional entra nos eixos e que a inflação está contida, já que o IBGE e a Fundação Getúlio Vargas e o próprio Banco Central do Brasil apontam que teremos esse ano uma inflação não acima dos 7% de janeiro a dezembro de 2022. Com essa posição do Banco Central em parar o aumento da taxa Selic, haverá um consumo maior, obviamente as empresas do comércio haverão de crescer mais, vender mais, já que o crediário é feito todo ele sob juros, e esses juros estavam superdotados com relação à sua potencialidade.
Os Estados Unidos, ontem também, o Fed, o Federal Reserve, que é o Banco Central Americano, aumentou em 0,75%. Para os costumes, civilização e economia americanas são realmente um estardalhaço, a sua taxa básica em 0,75%. O Fed aumentou em 0,75%. Inclusive porque a inflação nos Estados Unidos da América, como assim na Europa, poderá chegar a 2 dígitos esse ano, anualizada de janeiro a dezembro. No Brasil, as coisas começam a clarear de acordo com os órgãos oficiais. Essa parada do Banco Central na taxa de juros Selic significa que o comércio vai vender mais, a indústria produzir melhor e teremos essa cadeia de meses dos bros, setembro, outubro, novembro e dezembro, uma melhor situação econômico-financeira no comércio, na indústria, no agronegócio. Portanto, uma boa notícia para o consumidor e para o comércio de uma maneira geral. Uma outra notícia de economia. O governo federal sancionou nesta quarta-feira, dia 21 de setembro, uma lei que obriga os planos de saúde a cobrir tratamentos e procedimentos fora do rol da Agência Nacional de Saúde para os assistidos. O projeto passou no mês passado por votação na Câmara e no Congresso e aguardava a sanção presidencial. A nova lei derruba o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, STJ, que decidiu em junho que a lista de procedimentos da ANS, Agência Nacional de Saúde, era taxativa, ou seja, que os planos só precisavam cobrir o que está na lista, que atualmente é composto de 3.368 itens. Portanto, a partir de agora, os planos de saúde, pelo procedimento do governo federal, são obrigados a cobrir qualquer procedimento que seja necessário àqueles atendidos pelos planos de saúde. Vejamos se na prática vai funcionar dessa maneira, já que os contribuintes dos diversos planos de saúde estão aí a toda hora sendo enxotados, escanteados da sua assistência de saúde, já que muitos procedimentos são tidos como não atendidos pelas respectivas empresas. Aguardemos essa notícia que começa a surgir agora através de um decreto do próprio presidente da República. Aguardemos, pois. A Aviação Itapemirim, que já foi a maior empresa de transporte terrestre da América do Sul, com suas subsidiárias, tiveram sua falência decretada nesta quarta-feira, dia 21, pela primeira vara de falência e recuperação judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo. A decisão, proferida pelo juiz João de Oliveira Rodrigues Filho, atendeu a um pedido da EXM Partners, administradora judicial do grupo. A aviação, uma das referências do transporte rodoviário do Brasil e da América do Sul, estava em recuperação judicial desde 2016. Portanto, depois de 6 anos, outrora brilhante, Aviação Itapemirim percorria o Brasil de norte a sul, de leste a oeste, transportando passageiros e cargas, teve a sua decretação da liquidação pela Justiça Trabalhista de São Paulo. Um débito, um passivo a descoberto de mais de 2 bilhões de reais. É uma triste notícia para as transportadoras nacionais, mas é a realidade chegando nessa época de dificuldade. Desde 2016, que a empresa já vinha em recuperação judicial e não atendeu às necessidades e os ditames da Justiça com relação à sua recuperação econômica. Com a paralisação do aumento das taxas de juros no Brasil, o que importa dizer que a economia nacional parece que está tomando a sua plana normal, é uma boa notícia para o Brasil. Já no campo exterior, as notícias não são alvissareiras. Na Assembleia Geral da ONU, ontem, dia 21, o presidente Joe Biden falou do problema que está havendo entre a Rússia e a Ucrânia. Uma guerra sangrenta, sem noção de quanto contamina a humanidade, há 7 meses, ceifando vidas e pessoas morrendo, dessangrando a economia europeia e mundial, ao mesmo tempo em que agora a Rússia já fala em guerra nuclear, ou em atividade nuclear na guerra com a Ucrânia e se voltando contra o Ocidente que está apoiando a Ucrânia. Na Assembleia Geral, ontem, dia 21, causou admiração e espanto a maneira como esse assunto já penetrava em todas as cabines dos países membros da ONU. É difícil conter essa situação. A Europa sem energia, ou energia plantada praticamente em gás e petróleo da Rússia, uma situação de dificuldade, e agora a própria Rússia querendo falar em armas nucleares. Ao mesmo tempo em que a inflação por lá
dá notícia de um aquecimento, tanto nos Estados Unidos da América como na Europa. No Brasil, nós temos pelo menos a certeza que as coisas começam a navegar em melhores condições de navegabilidade para a economia e para a sociedade brasileira. Que assim seja, porque precisamos de paz e de crescimento na economia. Um país como o nosso, país que quer se implantar, voltar a ser um dos maiores da economia do mundo, tem que trabalhar unidos, todos unidos, sem orientação político-religiosa, credo, todos juntos, no sentido de fazer crescer a nossa economia, para que tenhamos esse ano um PIB, Produto Interno Bruto, que se estima possa chegar até 2,6% de crescimento antes do ano de 2021. Ao mesmo tempo em que a inflação, que no começo do ano se esperava que chegasse a 2 dígitos, a essa altura já descartado, poderá ficar em torno de 7% em todo o ano latente de janeiro a dezembro do ano 2022. É uma boa notícia para o país. A Bolsa de Valores de São Paulo, nesse redemoinho de notícias que espantam do exterior, e com o aumento da taxa de juros no Fed, Federal Reserve americano, de 0,75%, aprovado ontem pelo Banco Central americano, a Bolsa oscilou negativamente de 0,50% ontem, somando 111.935 pontos. O dólar americano vale no Brasil R$ 5,17. Mas as notícias são animadoras com relação à retomada da economia nacional. Queiramos nós e queira Deus, primeiramente, que tenhamos essa recuperação, pois estamos a necessitar. Bom dia e até o próximo podcast, o próximo programa de economia na próxima semana.